Olá, gente. Boa noite. Como é bom, né? Tomar uma aguinha gelada. E tava na correria até agora. Hoje foi um pouco mais difícil chegar aqui. Tem dias que eu consigo me organizar melhor, tem dias que eu não consigo. E é uma correria. Tem dia que é uma correria. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu fiquei em dúvida hoje sobre o tema da nossa live. Não sabia se eu falaria sobre um tema específico, se eu abria aí uma caixinha de perguntas e pedia para as pessoas deixarem perguntas, ou se abria para as pessoas fazerem perguntas ao vivo. Fiquei em dúvida, mas achei que como a gente tem a nossa aula na quinta-feira, sobre gestação, sobre a importância da gestação consciente, achei que poderia ser mais relevante a gente falar hoje sobre a escolha do parto, tá? Que às vezes pode ser uma escolha, às vezes não, né? Às vezes a gente faz uma escolha, mas não é possível que ela aconteça por algum motivo. E eu escolhi falar sobre esse tema hoje justamente porque algumas últimas postagens minhas de Reels surgiram algumas dúvidas sobre isso e algumas pessoas vieram falar comigo com algumas dúvidas e eu acho importante a gente falar sobre isso. Normalmente quando você fica grávida, né, os médicos falam, não, vamos falar disso depois, tem muito tempo ainda. E a verdade é que quanto mais cedo a gente fala de parto, melhor, né? Porque é a única certeza que a gente tem, né, gente, que esse bebê vai sair de alguma forma e que a gente precisa se preparar para esse momento. Apesar de o parto, né, o nascimento, ser algo fisiológico, né? Antigamente o parto era visto muito mais fisiológico como é hoje, né? Hoje nós temos aí muitas intervenções em cima dessa mulher e antigamente não, né? Antigamente as mulheres tinham filhos dentro de casa, nas suas comunidades, junto com os seus familiares, né? Rodeado pelos seus familiares. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Quando o homem começou a entrar, de fato, nesse cenário do nascimento desse bebê. Então, quando o homem começou a entrar, quando a medicina começou a entrar, eles começaram a ver o parto como algo que precisava de cuidados, né? Então, faziam esterilizações, né? Então, se você for procurar imagens de partos antigos, né? A minha mãe mesmo teve gêmeos, né? Então, ela teve que se depilar toda, né? Hoje, em alguns momentos, né? Em muitos momentos, em algumas práticas de alguns hospitais, isso não é mais feito, né? Então passa todo mercúrio na barriga daquela mulher para esterilizar, né? Isso em alguns hospitais, né? Como protocolo, isso não é mais feito. Mas é importante dizer que existiu um avanço, mas muito se perdeu, né? Se perdeu essa parte de tornar o parto realmente algo bonito, algo fisiológico e algo que realmente aproxima, né? A gente foi se perdendo isso ao longo do tempo. Muitas mães hoje, quando ganham os bebês, o bebê já é separado dessa mãe, e aí já colocam um monte de empecilhos, alguns pertinentes, outros nem tanto. Então, o parto realmente a gente precisa se preparar com antecedência, conhecer. E hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre isso. Se vocês quiserem também dividir um pouco da minha experiência, mas é mais para trazer um conceito geral de como a gente pode fazer essa escolha de maneira consciente, de maneira responsável, certo? Porque é algo muito sério, né? O nascimento do nosso bebê.
né? E é claro que a gente quer que ocorra da melhor forma possível, que esse bebê nasça bem, com saúde, e é isso que importa, tá bom? Então eu vou começar falando, gente, de uma maneira geral, né? Siga sempre a recomendação médica, tá? Cada caso é um caso, tá? Ele precisa ser avaliado por um profissional, mas é importante que esse profissional seja um profissional atualizado, que esteja acostumado a lidar com ambas vias de parto e que te passe segurança, certo? Que te peça os exames, acompanhe no pré-natal, mas que em nenhum momento aí vai recuar numa pergunta sua, te dar uma desculpa descabida ou de repente uma resposta atravessada, como já deram para mim. Então é importante que a gente atenda a essa expectativa, tá? De procurar esse profissional capacitado, atualizado, que vai te acolher nas suas dúvidas, respeitar esse seu momento que é novo na maioria das vezes, e quando não é, quando é segunda, terceira gestação, normalmente essa mãe vem meio preparada pelo que está por vir, mas cada gestação é única e cada parto também é único, tá? Então, assim, procure um profissional que de fato vá atender suas expectativas, procure saber sobre como aquele profissional trabalha, tá? Uma dica que eu dou muito boa, tá? Pergunta no pré-natal, ali nas primeiras consultas, para aquele médico, para aquela médica, né? Qual que é o percentual de partos que ele faz? E ele vai te falar, 70-30, 50-50, né? Ou seja, 30 partos normais e 70% cesáreas. Ao contrário, ele vai te dar porcentagem que ele teve, por exemplo, no último ano. Isso vai te ajudar a ter um parâmetro de quais são as práticas e o que aquele profissional está mais acostumado a fazer. Normalmente, quando a gente está mais acostumado a fazer uma prática, né, a gente é mais experiente naquilo, a gente tem mais vivência e isso também nos traz mais confiança. Então, por exemplo, partos pélvicos, né, o que são partos pélvicos? São partos em que o bebê não virou cefálico, não virou com a cabecinha para baixo, né, na hora do nascimento. Então, o que acontece? Esse bebê pode virar até a hora do nascimento. Tá? Mas o que acontece, os partos pélvicos, o profissional ele tem que ser um profissional experiente, porque de fato é um parto normal que pode acontecer, mas que requer um certo tipo de treinamento daquele profissional. Então é importante você perguntar para aquele profissional como que ele funciona, no que ele acredita, quais são os valores dele e quais são as práticas que ele vem tendo ao longo dos anos. Isso vai ajudar você a tomar a sua decisão de seguir com aquele profissional ou não, tá? Eu conheço mulheres que desistiram dos médicos que estavam atendendo elas até 35 semanas, tá? E o bebê nasceu, por exemplo, de 37, 38. É super possível você mudar de médico caso você não se sinta confortável em algum momento com aquele profissional. Então, a escolha é muito pessoal, muito particular, mas é importante que você siga alguns critérios, tá bom? Cada caso é um caso, como eu estava dizendo, tá? Às vezes você vai querer muito uma escolha, mas de repente os planos vão mudar e você vai precisar ir para outra escolha. E tá tudo bem, é muito importante a gente se preparar para ambas situações. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer os prós e os contras. Porque parto, gente, é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Vou contar a minha experiência. Me preparei para um parto normal. Contratei uma equipe de parto humanizado aqui em São Paulo. Fiz de tudo que você possa imaginar para ter um parto normal. Eu não entrei em trabalho de parto. Fui induzir com 41 semanas e 2 dias. E de repente, né, eu, uma mulher sem diabetes gestacional, sem problemas de cardiopatia alguma, meu filho 100% saudável, encaixado, com tamanho bom, porque muita gente fala que o bebê é grande, né? Não, tava tudo ótimo. Quando a gente começou a indução, ele entrou em sofrimento e nós tivemos que mudar
o plano e ele nasceu numa cesárea de urgência porque os batimentos dele estavam um pouco preocupantes. Então, assim, parto é uma caixinha de surpresas e a gente acha que porque às vezes a gente se vê com algumas limitações, né? A gente acha que a gente não vai conseguir ter um parto normal. Mas a verdade é que não. Eu já vi muita gente com diabetes gestacional, com sobrepeso, com hipertensão, tá? Com uma série de outras coisas que, por exemplo, eu não tinha e que tiveram parto normal, porque tiveram devido acompanhamento médico, né? O controle desses pontos, né, que eu falei, e que puderam ter essa experiência, conseguiram ter essa experiência com uma equipe que pôde proporcionar isso de forma integral e responsável para aquela mãe. Então, assim, é uma caixinha de surpresa e a gente precisa se preparar para ela, se preparar para o que vai acontecer, tá bom? E aí eu quero começar falando, gente, sobre parto humanizado, né? Falei que eu contratei uma equipe de parto humanizado. Essa equipe, ela faz só partos normais? Não, veja bem. O parto humanizado, ele é muito novo, né? Ele vem tentando, aos poucos, restituir um pouco... lembra que eu comecei a falar live, né? Do que acontecia com nós, mulheres, né? Quando a gente paria em casa, quando a gente estava aí em volta dos nossos familiares, num ambiente mais acolhedor, tá? Mais confortável que a nossa casa, mais seguro. Muita gente, né, entra no hospital para o trabalho de parto. Por quê? Porque não se sente tão confortável, né, com aquele lugar, aquelas pessoas que, poxa, eu vou ficar aqui gritando e gemendo, o que vão achar de mim, né? Então eu não me sinto tão confortável. Na minha casa, eu tô na minha casa, né? Tô no meu canto, é o meu cheiro. E muita gente fala, né? Ah, mas é infecção hospitalar e não sei o que, gente. A gente tá acostumado com essas bactérias que estão em volta da nossa casa, tá? Isso não existe. Então, o que eu quero falar pra vocês de parto humanizado? O parto humanizado, ele hoje segue alguns pilares, tá? O primeiro é o empoderamento dessa mulher, né? E essa mulher, ela pode fazer a escolha durante o seu parto, junto com a equipe médica, sobre aquilo que vai ser feito. Então, essa mulher, ela tem um plano de parto respeitado, essa mulher, ela tem uma voz ativa dentro daquela situação, né? Até ela entrar na partolândia, porque depois a gente não sabe mais o que tá acontecendo com a gente, e a gente deixa a cargo do acompanhante, por isso que é importante o acompanhante estar ciente de tudo que vai acontecer, inclusive de ter estudado o plano de parto, é primordial. Então, o que acontece? Um dos pilares é esse, né? A mulher ter autonomia. Poxa, quero ficar de cócoras, quero ficar de pé, quero ficar de lado, quero gritar, quero gemer, quero comer, né? Muitos hospitais não deixam essa mulher se alimentar durante o trabalho de parto. Então, você imagina, você já tá lá, cansada, fazendo força, não sei o quê, e ainda de jejum, né? Então, não existem evidências científicas que essa mulher precisa ficar de jejum, tá? Então, é uma escolha da mulher, é um dos pilares em que a mulher, ela tem voz ativa dentro daquele momento que é dela, do corpo dela e do bebê dela, tá? Então, esse é um dos pilares. O outro pilar, gente, é sobre evidência científica, tá? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu vi um documentário que me marcou muito. Ele se chama Renascimento do Parto. Tem 1, 2 e o 3. E nesse documentário tem uma moça que eu não vou lembrar o nome, PhD, uma super cientista, pesquisadora, obstetra, enfim. E aí ela veio falar pra mim, né? E aí isso bateu muito forte em mim. Ela veio falar no documentário que a medicina, ela não é baseada em evidência científica. E aquilo me chocou um pouco. Eu falei, como assim, então? Eles tiram as coisas do nada? Então, os protocolos que existem hoje, né, e que são praticados na grande maioria das maternidades, são protocolos muito antigos, baseados em estudos científicos ultrapassados. Por isso que é importante a gente procurar um profissional atualizado, tá? Então, quando eu falo que a gente precisa procurar esse profissional, é de fato com muita seriedade.
para que a gente não seja pego de surpresa, tá? Então, estar baseado, né, em evidência científica é primordial para que você de fato esteja ali encarando algo, né, que é comprovado, tá? Por A mais B, de que é melhor seguir por esse caminho do que pelo outro. Né? Existem estudos baseados nisso. E existem muitos profissionais hoje, graças a Deus, atualizados, que trabalham trabalham baseados em evidência científica. E isso é muito importante para que você realmente tenha um parto humanizado e para que o seu filho, o seu bebê, seja beneficiado também disso tudo. Por exemplo, né? Hoje existem estudos que você não corta o cordão umbilical antes dele parar de pulsar, tá? Então, é o clampeamento tardio do cordão umbilical. E por que é importante, né? Veja bem, o que é o cordão umbilical, né? Pelo cordão umbilical se passa todos os nutrientes que esse bebê precisa e o oxigênio, tá? Quando esse bebê nasce, imagina que você tá lá no fundo do mar com um negócio de oxigênio. Você vai nascer, tá? Você tá lá embaixo. O que acontece? Quando você corta o cordão umbilical assim da criança, nasceu, cortou. É como se a criança estivesse debaixo da água e tirasse. O que ela tem que fazer? Ela tem que nadar correndo ali em cima pra respirar de volta. É o que acontece com o bebê. Quando corta o cordão umbilical, corta aquela passagem de oxigênio e ele tem que imediatamente acionar os pulmões, tá? E os pulmões é a última fase de desenvolvimento do feto dentro da barriga da mamãe, tá? Então é importante que esse pulmão esteja bem formadinho, mas mesmo que ele tiver, é importante que isso seja de uma forma leve. Então ele ainda tá com o cordão umbilical, ainda estão passando todos os nutrientes, bombeando aquelas células da mãe importantes, aquele oxigênio. E aí quando ele nasce e não é cortado o cordão umbilical, ele vai trocando um pouco esse sistema, né? Do cordão umbilical, aciona o pulmão do bebê, e aí ele vai respirando pelo pulmãozinho. E aí aquele cordão vai saindo tudo que precisa sair, tudo que resta ali de nutrientes, vai passando pelo esse bebê, vai terminando, vai parando de pulsar, vai parando de pulsar, vai parando de pulsar, de pulsar. Ele até vai mudando, né, o aspecto dele. Ele é como se fosse bem circular, assim, sabe? E ele é bem gelatinoso e no meio ele é meio duro, assim, sabe? Porque ele tem cavidades e ali importantes, né, que passam esses nutrientes. Então ele é meio duro, até ele é difícil de cortar. No vídeo que meu marido tá cortando, ele até pega a tesoura e faz assim. Porque até ele sente uma dificuldade. A gente acha que é uma coisinha meio mole, né? Mas ele é forte, ele é resistente. E ele é elástico, né? Ele é flexível. Então, ele vai parando de pulsar. Então, existem estudos que comprovam, né, os benefícios desse bebê ter esse corte tardio do cordão. E isso, minha gente, só quem faz mesmo são profissionais atualizados que de fato sabem desses estudos e que procuram praticar isso dentro dos seus atendimentos, tá bom? Então a gente falou do empoderamento da mulher, do baseado em evidência científica, da multidisciplinaridade, tá, gente? Um parto humanizado, ele não é feito só e somente por um médico obstetra, tá? E quando eu falo de parto humanizado, é independente da via de parto, tá? Tanto vaginal, né, tanto normal, quanto cesárea, tá? Então, assim, gente, não considero cesárea parto, ok? Porque pra mim a cesárea ele é um procedimento, é uma via de parto, mas é um procedimento cirúrgico, tá? Parto mesmo, pra mim, no meu entendimento, é um parto normal, tá bom? Então, o terceiro pilar, né, é a multidisciplinaridade, né? Um parto humanizado, ele trabalha ali com a doula, trabalha com o anestesista, né? Que vai eventualmente também precisar fazer uma analgesia para aquela mulher, enfim,
que vai precisar aplicar uma ocitocina sintética, alguma coisa que essa mulher necessite durante o trabalho de parto. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? Junto com ela aí vem uma fisioterapeuta pélvica, né, que pode ser necessário para ajudar essa mulher a trabalhar melhor o assoalho pélvico dela, tanto durante o parto quanto no pós-parto, tá? A doula tem um exercício muito importante, né? Essa doula normalmente, ela tem outras funções, né, dentro do trabalho de parto, ela ajuda essa mãe a se posicionar durante o trabalho de parto. Ela normalmente traz ali uma gama de informações de práticas de induções naturais. Então é muito legal também você ter uma doula. Então percebe que são vários profissionais, tá? Até mesmo o anestesista que saiba aplicar a anestesia correta, né, a dosagem correta, para que muitas vezes a mãe, ela precisa dar uma descansada, eu não quero sentir tanta dor, mas eu quero sentir o trabalho de parto, para até saber o momento de eu fazer a força, tá? Porque num parto humanizado a gente não tem puxo dirigido, né? Então o que é o puxo dirigido, para quem não sabe? E é aquele agora, já, faz força, é agora, mãe, faz força, né? Que é induzido pelo médico. Não, a mãe fica ali e vai só percebendo o que tá acontecendo, sentindo aquela contração vindo, e aí se ela sente necessidade de fazer força, ela faz na intensidade que ela percebe, na intensidade que o corpo dela percebe. Então não existe o puxo dirigido, tá? Então esse é um parto humanizado. Muitas pessoas, quando eu falava, né, você vai parir debaixo de uma árvore, ou vai parir na água, gente... Não é isso, não é parto humanizado. E nem parto normal, tem muitos partos normais que são extremamente violentos, né? E não tem nada de humanizado, tá? E também cesárea, que mostra o bebê e depois leva embora, também não é um parto humanizado, né? Que você vê o seu bebê muitas vezes por um plástico ali na frente, né? Na área da visão da mãe. Então, veja bem, né? São pilares em que a gente se sustenta para ir em busca desse parto que ali, né? A evidência científica, a ciência, o que é comprovado, profissionais multidisciplinares, experientes, aliado, né, com essa mulher, né, com esse poder dessa mulher, essa potência que nos é entregue no momento do nascimento dos nossos filhos. E isso junto, né, é muito poderoso e muito potente e ajuda a mulher realmente a entregar tudo que ela precisa para o bebê nascer, né? Tá bom? Então, gente, parto, eu quero falar agora para vocês depois de falar de parto humanizado, né? O que é o parto normal, tá? O parto normal é aquele parto que o bebê tem a passagem pelo canal vaginal, tá? Esse parto normal, como eu disse pra vocês, pode ser um parto com ou sem indução, tá? Essa indução pode ser farmacológica ou induções naturais, tá? E aí depende se você é primeira, né, ou não, ou seja, se você já teve outras gestações ou não, e aí depende muito essa indução vai depender disso também, e das suas condições, isso vai ser avaliado junto com o médico, mas existem também os partos naturais, que são os partos em que essa mãe não sofre nenhum tipo de intervenção, né? Ela não tem nenhum tipo de indução e ela não tem nenhum tipo de intervenção durante o parto, tá? Então, ela não precisa ali de nenhuma analgesia, de nenhuma manobra, ela parte naturalmente, ela vai parir naturalmente, tá? E o parto normal não, tá? Então, assim, o parto normal, ele pode ou não, né, ter essas intervenções, e aí quando ele não tem, ele é natural. Mas ambos, a saída do bebê é pelo canal vaginal, tá? Já a cesárea, né, ela é uma cirurgia de médio grande porte, que tem muitos riscos, tá? E esses riscos precisam ser levados em conta quando a gente opta por uma cesárea.
O que eu sempre aconselho as mães a fazerem, a avaliarem, é esperar de fato aquele bebê dar os sinais de que ele já está pronto para nascer. O que acontece, né? Quando o bebê ele já está pronto para nascer, já está formadinho, maturou o pulmãozinho, já está redondinho, ele libera um hormônio, e esse hormônio que desencadeia o trabalho de parto. Então, por isso que a gente fala de esperar o bebê dar os sinais quando ele estiver pronto, né? Justamente por conta disso. E muitas pessoas falam de passar ou não, né, das 40 semanas, né? É importante ressaltar que não pode passar das 42 semanas, tá? Mas das 40 semanas pode passar, eu passei, e não me arrependo, tá? Fiquei lá esperando realmente o Lucas entrar em trabalho de parto, mas ele não entrou e foi uma tomada de decisão da equipe, né, minha junto com a equipe, para que a gente partisse para a indução, já que ele não estava dando sinais que queria nascer, tá? Então, o que acontece, gente? A cesárea, ela tem alguns riscos, a gente até assina um termo de responsabilidade, porque tem alguns riscos até sérios, né? Porque a gente toma uma anestesia, né, daqui pra baixo, a chamada raquidiana, então a gente não sente realmente nada daqui pra baixo, e o nosso corpo realmente reage de uma outra forma, comparado a um parto normal, tá? Que é mais fisiológico e que por mais que você venha a ter lacerações, de forma natural, tá? Ninguém tá falando de episiotomia aqui, mas por mais que você tenha lacerações, nada se compara, né, a um corte de uma cesariana, né? Cesariana, ela corta ali 7 níveis de camada de pele, de gordura da mulher. Então, realmente uma cirurgia complexa. E a recuperação de ambas tem as suas dificuldades, né? Não existem flores aí, porque realmente o seu corpo pariu um bebê, né? Você deu à luz a uma criança, então vão ter, né, os seus desgastes de ambos os lados, mas o parto normal, ele tende a ser mais tranquilo por essa questão fisiológica, né? Para o nosso corpo estar pronto para reagir a recuperação, né, de um parto normal. Já uma cesárea tem saturação, né? Enfim, tem todo aquele processo que pode ou não infeccionar, tem todo aquele inchaço, demora-se mais para desinchar, justamente porque o seu corpo não fez todo aquele esforço, né, voluntário para o bebê nascer. Ele apenas foi, né, foi tirado o bebê e acabou, né? Ele não produziu todos os hormônios que precisam, ele não entrou em todo aquele trabalho de parto, tá? Então, naturalmente, até a apojadura, ela demora um pouco mais na cesárea do que no parto normal. O que é a apojadura, gente? A descida do leite, tá? Então, até a descida do leite na cesárea, ela tende a ser. Isso pode ou não acontecer, não quer dizer que vai acontecer, tá bom? Eu tive uma cesárea e, enfim, não demorou para descer leite, não, né? Já no primeiro dia, né, isso já colaborou bastante, só que eu acho que o que colaborou mesmo foi a Golden Hour, né? Hoje muito se fala de Golden Hour, hoje eu vi até um post sobre isso, e falando, né, que a Golden Hour muita gente tá vendendo, né, a Golden Hour, muitas maternidades estão vendendo a Golden Hour, mostrando o bebê pra mamãe na hora do nascimento. Isso não é Golden Hour, né? É quando a mãe realmente tem contato com esse bebê, pele a pele, né? Encosta o bebê aqui e o bebê fica naquela mãe, ouvindo o coraçãozinho, sentindo a temperatura. E aquela mãe fica com aquele bebê próximo, né? E aí depois de alguns instantes, esse bebê vem pro peito, aí ele mama, lambe, sente o cheirinho da mãe e tal. Ah, mas os cuidados, e pesar, medir, aspirar e blá, blá, blá. Muitos procedimentos já estão ultrapassados. E se você for estudar sobre isso, muitas coisas a gente não coloca mais em plano de parto, né? Para que a equipe não faça no bebê. Porque também existe uma violência neonatal, tá? Voltou?
Isso me preocupava muito, né? Então, assim, na maioria das vezes, né? Hoje a gente não aspira mais o bebê, né? Mas muitos hospitais ainda colocam colírios de nitrato de prata em todos os bebês. Isso não se faz necessário quando a gente tem um acompanhamento baseado em evidências científicas, tá bom? Por isso que é tão importante ter aí profissionais que sejam atualizados, tá? Então, o que acontece é que em as vias de parto vão ter os prós e os contras. Você precisa estar ciente de todos eles. Muita gente fala, né, sobre não quero ter um parto normal porque eu não vou aguentar a dor. Isso é muito baseado numa crença que nós temos dentro da nossa sociedade, né? Em que o parto sempre foi muito visto como algo de sofrimento, algo de uma dor tremenda. Ai, porque eu não vou aguentar. Ai, porque eu vou morrer. Ai, porque, meu Deus do céu, né? Então, assim... Estão vindo? Então é importante, né, que a gente também se prepare. A dor, ela existe, gente, tá? É o nosso corpo todo se preparando para dar passagem para esse bebê, né? Para dilatar o colo desse útero, para encaixar esse bebê. Esse bebê também faz força, né, para entrar nesse canal vaginal e para passar por tudo isso. O Lucas querendo participar da live. Ai, gente, fazendo live, tá complicado. Ele não quer dormir antes de eu terminar. Ele quer que eu termine primeiro. Ele não tá querendo dormir antes. Paciência. Hoje eu tentei fazer em outro lugar, né? Tô fazendo aqui no quarto pra ver se eu consigo. Então, gente, a dor, ela vai existir, tá? Só que a gente precisa se preparar pra ela. Entender que aqui a gente pode encarar essa dor sem sofrimento, tá? Encarar essa dor como uma preparação mesmo, tá? Como algo que o nosso corpo precisa passar e que nós somos feitas para passar, para parir e para passar por essa experiência também. O bebê também foi feito, ele é todo projetadinho para isso. A cabecinha dele é molinha, aqui ainda não fechou, ele é todo molinho para que ele consiga passar por aquele canal vaginal, né? O nosso corpo tem uma liberação de hormônios tremenda. É muito importante que o bebê também passe pelo canal vaginal. São as primeiras bactérias, a primeira flora bacteriana que ele vai encontrar pela frente. Isso aumenta a imunidade. Então, o parto normal, ele tem inúmeras coisas boas. Mas, às vezes, ele é garantia que o bebê vai ter mais imunidade do que um que nasceu por uma cesárea? Não é garantia, tá, gente? Existem estudos que em alguns momentos comprovam, outros que não trazem ainda aparato suficiente. Mas a gente sabe que sim, é importante, mas não é decisivo, tá? Não é isso que vai decidir se o bebê vai ter maior imunidade, se o bebê... Eu acredito muito, gente, no conjunto de fatores, tá? Não acredito numa coisa única, porque senão fica assim, ó. Parto humanizado, check. Mamou até os 2 anos, check. Usou sling, check. Fez BLW, check. E aí, quando você não fez cama compartilhada, check. Não usou chupeta, não usou mamadeira, não bebeu fórmula. Foi pra escola só com 4 anos. E aí, você começa a entrar numa pira de que, meu Deus, eu não consegui fazer isso. Não vai dar certo isso daqui. O que vai nascer dessa criança? O que vai ser dela? Que tipo de vínculo? Como é que vai ser? E aí, você começa a pirar numa coisa que não é baseado em pontos. É baseado no todo, tá? Imagina que é como se fosse um bolo. Um bolo que tem vários ingredientes. Em alguns ingredientes, você vai colocar mais, outros menos, outros demais. Um vai balancear o outro. E você vai continuar batendo seu bolo. Continuar cuidando do seu bebê, do seu filho, colocando amor, carinho, dedicação, estudando, se preparando para cada fase que você encontra pela frente, porque cada fase é diferente, os desafios são diferentes, os filhos são diferentes, as gestações são diferentes.
Então você tá lá, continua batendo seu bolo. Então imagina que é isso. No final, gente, vai dar um bolo gostoso, tá? Mas diferente de todo mundo. Então não existe todos os ingredientes têm que ser perfeitos. Isso não vai existir. Essa maternidade perfeita, ela não existe, tá? Não existe isso. Então pode ficar tranquila. Então, ambas as recuperações precisam de cuidados, precisam de rede de apoio. Como precisa, gente. Independente do que acontecer com você, a gente precisa de rede de apoio para cuidar da gente, para dormir, para dar leite, para levantar, para tomar banho, para fazer comida, para deixar nossa casa limpa, para continuar porque a vida continua, né, gente? E aí a gente chega com um bebê, uma nova demanda, uma demanda que tá dormindo, você não sabe vai acordar, você sabe o que vai fazer, se vai chorar, se vai gorfar, se vai mamar, que peito eu dou, quanto tempo. E aí começa aquele monte de dúvidas, tá? Por isso que é importante a gente se preparar e estudar para essa fase, para que a gente possa ter mais confiança quando a gente for tomar as decisões que precisam ser tomadas, tá? Então, ambos precisam de rede de apoio. E o que é importante dizer também é que cada um vai reagir de uma forma. Eu conheço muitas mulheres que sofreram muito quando tiveram uma cesárea. E conheço muitas mulheres que sofreram muito quando tiveram um parto normal. Então, assim, depende, né? Como é que foi esse parto? Como é que foi essa abordagem? O que aconteceu antes? O que aconteceu durante? O que aconteceu depois? Como que essa mulher tá se sentindo com tudo, do jeito que aconteceu, a experiência que ela viveu? Então, cada um vai ter uma experiência. Cada um vai partir de um princípio. E vai ter um resultado diferente. Então, não tem como a gente dizer que um é melhor que o outro. Na perspectiva de cada um, certo? Eu gostaria muito de ter tido um parto normal, né? Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido. E eu rezei muito para que isso acontecesse. Mas por algum motivo, ele não aconteceu, né? E eu agradeço, porque a cesárea, ela é algo muito útil, ela salva vidas. E eu tenho, assim, dentro do meu coração, a impressão de que se eu não tivesse feito uma cesárea, talvez o meu bebê não estivesse aqui hoje, batendo na porta. Porque realmente os batimentos dele caíram e nós ficamos assustados, né? Após o primeiro comprimido de miso, né? Já as contrações já ficaram... Aliás, na verdade, eu não tive contração. Os batimentos dele já ficaram muito irregulares. E a gente teve que correr para a sala da cesárea. Porque realmente ficou algo preocupante. Então, eu tenho medo de pensar o que poderia não ter acontecido se a cesárea não tivesse ocorrido, tá? Mas ele nasceu super bem. Ele nasceu com um Apgar ótimo. Veio direto pro meu colo, mamou. Tivemos a Golden Hour. Ele se recuperou comigo na sala de parto. Foi na sala de cirúrgico, na sala da cirurgia mesmo, no centro cirúrgico. Porque foi uma noite que não tinham partos mais. E ele ficou lá comigo, foi de madrugada, às 4h12 da madrugada. Ele nasceu do dia 24/4. Então, assim, ele ficou se recuperando lá comigo. Anestesia, eu não fui a gente não fomos separados. Ele ficou comigo o tempo inteiro, junto comigo, tanto que eu tenho uma foto. Colocam a gente um top, né? E ele ficou de canguru aqui. E ele ficou de canguruzinho, né? Na hora de cortar o cordão, só tiraram ele pra cortar o cordão, pesar. Depois foram medir, né? Então, assim, isso que é importante, tá? É você realmente garantir algumas coisas pós também esse nascimento. Porque não é só o parto, tá, gente? A partir do momento que nasce um bebê, nasce um outro ser. Não são mais os dois ali juntos, né? Existe um bebê ali. E você também precisa cuidar para que as melhores práticas sejam praticadas neles, né? E para que eles também se sintam seguros. O bebê, ele percebe. Tem um livro que se chama Nascer Sorrindo. É um livro antigo, não vou me lembrar
vou até, se vocês quiserem, eu até coloco depois o nome e o autor. E é um livro que demonstra o quanto que o bebê guarda no seu corpo e no seu psiquismo as coisas que acontecem com ele no momento do nascimento. Imagina só, né? Um bebê novinho que acabou de nascer, que tá ali percebendo o mundo, e aí de repente ele não tem as melhores experiências, né? Pinga um negócio no olho, coloca um negócio na garganta, ele tosse, cadê minha mãe? Eu tava seguro, quentinho, gostosinho, e agora eu tô aqui perdido, me puxam pela perna, né? Batem no meu bumbum, e enfim, só me enrolam e para tirar uma fotinho ali e acabou, né? E cadê essa minha mãe? Muitas vezes é levado pro berçário, enfim. Por exemplo, eu só fui ver a minha mãe, eu e a minha irmã, né? Nós somos gêmeas, um dia depois, tá? E o quanto é importante o bebê ter esse primeiro contato. Tem estudos e estudos que comprovam o quanto esse momento é importante, inclusive para prevenção de depressão dessa mãe, baby blues, depressão pós-parto, tá? Ajuda também na liberação do leite, na ocitocina que o nosso corpo produz. E é muito engraçado quando o bebê nasce, você não parece que apaga tudo assim, pum! E você só vê você e aquele bebê. E aí você olha, aí você tenta, sabe, decorar cada pedacinho dele, o cheirinho. E eu lembro que eu tinha lido algo que era pra cheirar a boquinha do bebê, sabe? Que era uma boquinha que nunca tinha comido nada ainda, nem tomado leite, zeradinho, né, com cheiro de vida. Tava dizendo lá, né, no livro. É o cheiro da vida. Então, quando você pegar, lembre-se de cheirar a boquinha do seu bebê. É o cheiro da vida. Então, garanto que você tenha essa oportunidade. É claro, gente, se o bebê realmente precisar de um atendimento mais invasivo naquele momento, mas até as recomendações dos pediatras neonatal, né, que fazem, né, essa ventilação quando o bebê não tem ainda nasce meio ainda com algumas dificuldades respiratórias, em algum grau ela pode ser feita também no colo dessa mãe. Então tem várias práticas que a gente pode se assegurar, colocar no nosso plano de parto. E é claro, né, que é importantíssimo que você já tenha o pediatra que vai te atender após o nascimento do seu bebê, né, nas primeiras consultas, que vai fazer esse acompanhamento. É muito importante que você já o conheça, que você já marque previamente essa consulta e já tenha feito antes com esse pediatra uma consulta também para esclarecer suas dúvidas e deixar tudo isso muito mais tranquilo, para que você se sinta confiante em tudo aquilo que vai ser feito também com o seu bebê após a primeira consulta, depois do nascimento do bebê, depois de 7, 10 dias. Então, para que você não se preocupe com isso e já deixa marcadinho lá, já avisa que nasceu e já marca com essa pessoa que vai te atender. O parto é um momento que não volta. Nenhum momento da nossa vida volta. Mas o parto, né, o nascimento de um filho, é algo muito especial na nossa vida. É algo que nos transforma profundamente. Quando a gente se vê realmente ali, mãe. A gente, quando sabe ver o positivo, a gente já, né, já até, já sou mãe e tal. Mas quando a gente olha para aquilo e fala, é real. Nasceu, é meu filho, é minha filha. É algo que deve ser algo bem parecido também com o que acontece quando as pessoas adotam, né? Que muitos relatos, né? Olha, as pessoas relatam, né? Que olha pra criança e apenas sente, apenas percebe que é aquele o seu filho, né? A gente reconhece na hora, a gente olha e se sente realmente ali invadido por uma potência muito grande de nutrir aquela criança de todas as formas que a gente pode nutrir alguém, né? Emocionalmente,
fisicamente, né, com os nossos nutrientes. E tudo isso é muito importante pro pontapé inicial de uma jornada, de um bolo gostoso no final. Então é isso, gente. É muito legal falar com vocês hoje sobre parto. Foi uma experiência muito maravilhosa na minha vida. Eu espero ter outras experiências para contar para vocês, porque a fábrica aqui ainda não encerrou. Mas eu desejo de fato que você avalie as possibilidades e confie no seu coração, tá? Mais do que confiar no seu médico, confie na sua intuição, no seu coração, naquilo que ele tá te dizendo. E tenho certeza que você vai fazer a sua melhor escolha, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu também quis fazer aqui pelo YouTube, mas não deu certo. Deu algum problema aqui que eu ainda não sei resolver, mas essa live vai ficar salva aqui. E se você perdeu, pode assistir de novo. Se você quiser encaminhar para alguém também, sinta-se à vontade. Eu vou deixar salvo lá no feed. E é isso. Faça a escolha de forma consciente. E guarde ela para sempre no seu coração, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite.